resposta otimizada, né, na estimulação dessa via anaeróbica lática, porque se ele não consegue, após um estímulo dessa magnitude, né, dessa intensidade, se ele não tem a regeneração e o restabelecimento dos índices próximos aos basais, ao basal, na continuidade, quando ele for chamado a ter esse desempenho de novo, ele vai invariavelmente, pelo tempo insuficiente de recuperação, fruto da inadaptabilidade dele, ele vai se socorrer de outras vias para fazer esse desempenho. Seja ela qual for, ela tem menos potência, né? Ou seja, não vai estar no nosso máximo desempenho. Além de que gera um acúmulo de fadiga muito perigoso. Bom, visto isso, a gente vai entrar agora na parte boa, na parte mais legal da apresentação, que é o morfociclo padrão, o que a gente faz nos diferentes dias. Tá? Essas cores aqui, pessoal, o jogo, nós vamos considerar que ela tem uma cor verde fluorescente. Então, todas as outras cores, se a gente somar tudo isso aqui, vai dar o verde do jogo. Essas cores nada mais são que o fracionamento da ideia de jogo ao longo do morfociclo. Um dia uma coisa mais complexa, um dia outra coisa menos complexa e assim vai indo. Tá bem? Então, o dia da competição, né? É fundamental compreender o que é a competição. O que significa esse evento? Que repercussões a competição gera no jogador, né? Porque é em cima disso que a gente vai ter a noção do que fazer. A competição, ela é um evento semanal de máxima exigência, a todos os níveis. Ela vai gerar um desgaste muito pronunciado nos jogadores, a nível mental, a nível físico, a nível tático, nos mais diferentes níveis. Na competição é que tem a pressão da torcida, tem a pressão do treinador, porque ele quer o resultado, tem a pressão da direção. Daqui a pouco a tabela está me impressionando, porque eu estou na zona de rebaixamento, eu preciso ganhar. Isso vai gerar um desgaste mais pronunciado. O terreno de jogo também é um fator que dificulta o desempenho ou facilita, influencia. Vários fatores, o adversário, os problemas que o adversário vai colocando. Isso faz com que, tanto a nível profissional como no nível da base, o dia do jogo seja um evento de máxima exigência, máxima intensidade em todos os níveis. Geralmente, né? Porque às vezes, daqui a pouco a gente está oferecendo um futebol muito bom, estamos líder, pegamos o lanterna do campeonato, daqui a pouco no primeiro tempo já estamos ganhando de 4-0, impondo a nossa maneira de jogar. Talvez aí nessa situação o treino possa ter um desgaste maior que o jogo, mas não é essa a norma, né? O padrão é que a competição gera um desgaste significativo, né? Se a gente for perguntar para as pessoas, jogadores e treinadores que estão no alto nível, no top, ou até nível amador, eu penso, até básico. Esses dias a gente fez a pergunta para o Emerson, né? Um ex-jogador que viveu no top a vida toda. 90 e tal % vão dar essa mesma resposta. Quando vocês perguntarem assim, quantos dias tu se sente 100% pronto para repetir um desempenho semelhante da competição? Depois de ter jogado, competido, quantos dias tu demora para recuperar? Para ficar zerado, 100%? Para a equipe como um todo estar no seu máximo nível de funcionalidade, fluidez, para fazer um novo desempenho? 90 e tal % vão dar a resposta que são 4 dias. Isso aqui, ó, é uma evidência empírica. Não tá eu não sei se isso aqui está comprovado cientificamente. Isso aqui é falando com o pessoal do alto nível. 4 dias são necessários para se recuperar da competição. Em função disso, não só disso, mas como as outras coisas que eu já apresentei antes, mas isso aqui, essa constatação extremamente relevante, ela vai balizar a distribuição da nossa ideia de jogo ao longo da semana. De modo que a gente consiga adquirir, sabendo que a gente tem que recuperar do jogo que passou e estar pronto para o próximo que vai vir. Passando do jogo, então, um dia que gera muito desgaste, nós vamos chegar ao primeiro dia depois da competição. Assumindo que o jogo foi no domingo, vai ser segunda-feira. Okay? Eu peço para vocês o seguinte:
busquem entender a lógica, porque às vezes a gente fica muito na segunda, terça, quarta. Isso aconteceu comigo. Quando eu comecei a estudar a periodização tática, eu gravava, quarta é isso, quinta é aquilo, sexta é aquilo. E aí eu reproduzi aquilo ali. Só que depois, quando eu fui ver o porquê das coisas, aí, que burrice minha, né? Por isso que é importante entender o porquê, não só o que se faz. Porque daqui a pouco, a segunda-feira é o primeiro dia da competição, quando o jogo foi no domingo, mas o jogo foi sábado, vai ser o segundo. Então é importante entender o porquê das coisas. No primeiro dia após a competição, se a gente for na literatura, a gente vai encontrar vários autores que colocam que treinar no dia seguinte ao jogo é benéfico. É benéfico porque, através de mobilizações articulares, alongamentos, treinos de baixa intensidade, um trote, uma corrida contínua, uma piscina, um relaxamento, um trabalhozinho de passe, com leve intensidade. Nessas teorias, incidindo sobretudo na via oxidativa, isso aceleraria a remoção de detritos e subprodutos do metabolismo da musculatura ativa, assim como aumenta a oxigenação das células e promove o aumento do aporte sanguíneo, removendo os metabólitos tirados pelos estímulos da competição. Isso aí é um consenso na literatura. Porém, Bomba nos traz a seguinte informação: depois do evento de máxima exigência, a recuperação fisiológica e muscular, se é que dá para dissociar separar da mental e emocional, tá? Mas separando, demora de 1 a 3 dias para o indivíduo estar 100%, na sua melhor condição. Porém, mentalmente, devido à grande pressão e estresse competitivo, o indivíduo ele demora cerca de 3 a 7 dias para estar recuperado. Platon 9 coloca que, se as exigências do jogo forem grandes, as manifestações da carga mental são as últimas a recuperar, concordando com o bom. Portanto, vamos buscar algumas opiniões de quem está no máximo nível e ver o que eles acham de trabalhar no dia seguinte após o jogo. Né? O que é melhor, treinar ou não treinar? O Mourinho ele coloca o seguinte: enquanto a semana só tem um jogo, dou folga no dia seguinte a seguir o jogo. Eu sei que, sob o ponto de vista dito fisiológico, se diz que não é o mais correto, mas é do ponto de vista mental. E para mim próprio também é o melhor. Eu não gosto de trabalhar no dia seguinte ao jogo. Custa-me dormir ao jogo, custa-me levantar, custa-me concentrar, custa-me planificar, custa-me pensar, custa-me treinar. Mourinho, para ele custa. E nesses treinos eu passo muito mais tempo a passear de um lado para o outro do que a ver um treino e a treinar. Com os jogadores acontece o mesmo. Engana-se quem pensa o contrário. Sob o ponto de vista dito fisiológico, se diz que é melhor treinar no dia seguinte ao jogo. Mas os jogadores não gostam, não se sentem bem. É melhor para o corpo, mas é pior para a cabeça. E temos que ver essa questão de um ponto de vista global. Tá? Um exemplo meu, a minha realidade. Eu não gosto de trabalhar depois do jogo. Esse ano a gente fez um treino para não relacionados, um dia após o jogo. E eu não estava afim de estar ali, eu vi aquilo ali acontecendo, não dá vontade de intervir. A gente fica desconcentrado, daqui a pouco acontece uma interação que a gente não quer. E por a gente não estar concentrado, a gente está fadigado no jogo, a gente acaba não intervindo, não percebendo. E com o jogador é ainda pior. Porque o desgaste de um treinador não tem nada a ver com o desgaste de um jogador. Aqui é uma opinião de um jogador, só que a gente está sem o som. Então, o dia do descanso, que seria, na lógica da periodização tática, seria no primeiro dia após a competição, seria feito o descanso, ou seja, a folga do jogador. Por que isso aí, pessoal? Com base nessas informações que eu fui falando, e ainda mais num processo que nem é o nosso, que atende a uma lógica complexa, que exige do jogador muita concentração permanente para cumprir os objetivos e intensidade máxima relativa, parece que, até do ponto de vista fisiológico, não é recomendável treinar depois do jogo. Isso tem pouco sentido para nós, a não ser em algumas exceções. Daqui a pouco, por uma circunstância, eu vou treinar. É aquela sensibilidade, é aquela ideia do padrão. Por exemplo, eu sei que o Mourinho, quando ele estava no Porto, era a equipe favorita para ganhar o campeonato. Né? E aí, quando eles perdiam um jogo,
ele sempre treinava no dia seguinte ao jogo com portões abertos, para a torcida ir lá xingar os jogadores, para os caras verem que no Porto eles não podem perder. Mas isso é a sensibilidade que ele teve naquele momento. Ele pesou na balança, para o processo dele, naqueles dias, talvez um dia ou outro não seria, mas ele treinaria, mas são exceções ligadas às circunstâncias. Como padrão, se dá o dia de descanso. Né? Então o jogador ele se desligaria completamente do treino, do jogo, de preferência desliga do futebol, né? Sem cometer loucura, né? Não ser o Adriano da vida, mas curtir com a família, passar um tempo, esquecer do futebol. E para nós que estamos na base, também é muito importante, porque é um dia que a criança, que o jovem, ele tem a tarde toda para estudar. Que ele treina semanalmente, joga, e aí ele vai chegar em casa à noite para estudar cansado, e muitos acabam não estudando. Então é um dia que ele vai ter para se afastar do futebol e também para se dedicar aos estudos, que é muito importante, né? Beleza. Na segunda-feira, o jogo foi domingo, a gente recuperou, ficou em casa, se desligou da competição. Né? Ainda que alguns treinadores, eu por exemplo, quando eu estava no profissional do União, eu trabalhei com um treinador e um preparador, que eles falavam assim, bom, a gente dá folga no dia depois do jogo. E aí começou a rolar o campeonato, e aí eles, não, vamos dar folga, mas vamos dar só amanhã de folga. Vamos treinar à tarde. Eu, cara, por quê? Não, de manhã ele já descansou, dormiu bem, e aí ele treina à tarde, vem aqui, faz um miguezinho, vamos recuperar os caras. Só que, pensando assim, a competição acabou de acabar, né? O processo de somatização que aconteceu na competição, ele está só começando. Por exemplo, isso acontece com jogadores e treinadores. Acabou o jogo, eu vou para casa, eu vou jantar com minha esposa. E eu estou jantando com ela, falando com ela, às vezes sobre alguma outra coisa da nossa vida. Mas me vem à mente um lance que o meu atacante perdeu o gol. E o cara que perdeu o gol, com certeza ele está com a filha dele e ele está lembrando do gol que ele perdeu. Ou seja, o que aconteceu no jogo, a assimilação que aconteceu no jogo, ela está apenas começando. Né? Está em plena ebulição. E para eu recuperar disso, para eu tirar o meu foco do que aconteceu, demora um certo período de tempo. Então eu vou marcar o treino para de tarde. Mas o jogador ele acorda 10 da manhã, ele vai tomar um café com a filha, já tem aquela sensação dele, pô, daqui a pouco eu tenho que treinar. Sabe? Não é a mesma coisa. Então para nós, de preferência, se tudo correr na normalidade, deve ser um dia de folga. Tá? Vamos para o segundo dia após competição. O professor Vitor Frade me coloca uma situação bem interessante. Para ele, a recuperação ela deve ser feita em casa, não deve treinar, ele tem que se desligar daquilo ali. Mas como a gente fala de um processo que os caras recebem salário, daqui a pouco vão se taxar de vagabundo, o treinador ele tem que mostrar, ele tem que treinar. Né? No meu processo de treino, está estabelecido que para o Sub-14, segunda-feira sempre é folga. Para eles terem um dia para estudar, né? Mas, e aí acaba que a gente recupera 2 dias em casa, a minha equipe. Porém não é essa o padrão do futebol. Né? Então beleza, a recuperação do jogo ainda não ocorreu, como a gente viu. Os jogadores se apresentaram para a gente sabe que a recuperação não aconteceu, então a gente tem que recuperar, né? A gente vai ter que promover a recuperação desse jogador. Alguns podem falar, mas na terça-feira eu vou trabalhar a minha ideia de jogo na terça, vai ser um treino aquisitivo. Eu concordo em partes, ele é aquisitivo, no sentido de criar condições, através da recuperação, para adquirir nos 3 próximos dias a ideia de jogo. Então, o treino de dominância deve estar na recuperação. A dominância tem que estar na recuperação, a gente tem que criar, mas como a gente vai recuperar? Através da via oxidativa, dos trotes. Como que a gente vai fazer isso? De acordo com essa lógica, aqui eu não estou criticando nenhuma ideia. Estou só apresentando o que isso aqui acredita. Recuperar atuando exclusivamente na via oxidativa tem pouco sentido. Por quê? Porque se no jogo eu me canso, eu me desgasto em função, solicitando uma teia bioenergética, ou seja, todos os metabolismos, né? Um determinado padrão de conexões, que é o jeito que o padrão de conexão que a minha equipe tem a nível metabólico, como
Ou que, ao atuar apenas sobre uma parcela, e ainda por cima descontextualizar, a gente vai conseguir recuperar a teia toda. Então, ele desgasta em função de todos os metabolismos e interação. Sabendo que eu quero que o jogador ele se adapte preferencialmente a uma utilização otimizada da via anaeróbica lática. Ou que só incidindo na via oxidativa eu vou recuperar isso aí. Se foi um todo que se desgastou. Então, para a periodização tática, a recuperação ela incide sobre a matriz do esforço. E esse aqui é o professor Dr. Fraga. Ele coloca o seguinte: a recuperação, quando feita de maneira ativa, assim como a aquisição, deverá ser feita incidindo sobre o novelo metabólico representativo da especificidade da equipe. Aqui, mais uma vez, aquela situação do termo feito sob medida. Tá? Feito sob medida. Deve se recuperar sobre aquilo que está cansado. Vai ser solicitado com uma alta intensidade, porém por muito pouco tempo e com um largo período de recuperação. Fazendo isso, que ele coloca aqui, é uma espécie de fustigação do metabolismo. Ele vem, mas parou, muito curto tempo. Constitui-se uma benesse, pois não deixa adormecer e apressa sua recuperação. Portanto, aquilo que se está cansado é através dele que se recupera. Essa é a minha lógica na periodização tática. Como eu disse para vocês, o novelo, nós vamos decidir sobre o novelo por um tempo muito curto, que vão assegurar um largo período de recuperação. Né? Incidir principalmente na via anaeróbica lática, evento de muita exigência, mas quando a gente faz com muita exigência por um período muito curto e assegura um período largo de recuperação, o mecanismo aeróbio ele entra em ação. Isso é o que a literatura coloca como um mecanismo detonador do oxigênio. Porque ele entra nas células, ele varre, ele oxigena as células, ele alimenta as células, ele as regenera. Então ele acelera a recuperação após um período de máxima intensidade. Um largo período de recuperação, sendo um período de exercitação muito curto. Aí que a verdadeira recuperação se processaria, dentro dessa lógica. Porém, como a gente vai fazer isso? Né? O professor ele pensou num modo que seria jogado, porém, através de uma situação muito cuidadosa. Para que esse novelo esteja aparecendo, a situação deve ser jogada, tá? Preferencialmente num contexto de 3 contra 3 com goleiros. Por quê? Por que 3 contra 3? Porque o 3 contra 3 é o padrão universal do jogo. 3 contra 3 eu consigo garantir que os 3 indivíduos que estão ali fazendo, e mais o goleiro, eles têm uma participação mais ou menos igual. Se eu coloco 4 contra 4, daqui a pouco uns intervêm mais do que os outros. Então é importante assegurar que todos participem mais ou menos do mesmo modo. Né? Que o tempo seja muito curto, que todos eles tenham a possibilidade de cair, chutar, travar, etc. Ok? Como a gente vai ver, o 3 contra 3 aqui vai ser diferente de, por exemplo, o 3 contra 3 no outro dia. Vou explicar para vocês. Durante esse, seria um tempo assim, essa sessão de treino, ela teria uma densidade que seria um tempo de exercitação, vamos colocar em minutos, tá? 1 minuto, 1 minuto e meio de jogo, 7, 8 minutos de recuperação. Como que seria preenchido essa recuperação? Quando o carro, voltando ao carro, o carro de Fórmula 1 ele anda no seu máximo desempenho na corrida. Depois do circuito, ele apresenta várias desafinações. Tem parafuso, tem porta frouxa, uns mais frouxos que a outra, uns mais apertados. O fato é que o carro ele apresenta desafinações. O jogador, o indivíduo, após um evento dessa magnitude, ele também apresenta desafinações musculares, fisiológicas, mentais. Então, através desses períodos de recuperação, nós vamos afinar as portas e os parafusos. Como que a gente vai fazer isso? Alongamentos, bastante alongamento, bastante hidratação, abdominais, que muitos dizem que a periodização tática, os abdominais, os alongamentos não tem importância. Mentira, tem muita importância. Muita importância. A gente, no nosso processo, a gente aproveita esse dia para fazer um trabalho de core. Né? Como complementaridade desse jogo, seja como parte principal ou complementar, a dominância deve ser complementar. Um futebol, um tênis fute, para contemplar a agilidade. Por que contemplar a agilidade? Toda especificidade, ela acaba por fechar.
Por exemplo, a minha equipe joga muito com a bola no chão. Então as cadeias, as sinergias musculares implicadas num jogo que a bola está muito mais pelo alto, são a nível micro, são diferentes do que a bola está mais pelo chão. E o contrário também é verdadeiro. Por exemplo, a minha equipe que joga mais com a bola no chão, eu vou buscar vou dar ênfase maior no futebol, com a rede pelo alto, para gerar um padrão de contrações, de amplitudes, que eu não solicito muito na competição. Porque eu sei que a especificidade ela fecha um pouco com isso aí. Então, para eu não perder a agilidade, eu vou estimular isso aí. Também posso fazer com o tênis foot, que é a rede mais embaixo. Exercício de passe, desde que feito com alta intensidade, com muito tempo de recuperação, bobinhos, etc. O que a gente faz? Às vezes a gente faz um jogo, depois vai para o futebol, ou aluno, enfim, vou mostrar para vocês um pouquinho do nosso processo. A dimensão estratégica. Eu acho que nós podemos iniciar com breves informações. Não custa nada chegar, o time deles ali tem o Zidane, é um cara extremamente criativo, se a gente tem espaço ele vai nos complicar. Não custa falar isso aí, né? Não vai fadigar o indivíduo. Né? Eu acho que tem que ser em pequenas frações, porque até porque o indivíduo, o ser humano, ele tem dificuldade de assimilar muita informação ao mesmo tempo. Né? Por exemplo, vocês já estão aqui há um tempão, estou falando um monte, o Luiz falou um monte, e a assimilação talvez não seja a que vocês teriam se fosse só uma palestra. Né? Então, a gente tem que distribuir em pequenas frações para que gere aquisição. O que normalmente o pessoal faz antes do jogo, um dia antes do jogo e 2 dias antes do jogo, para entrar no adversário, aí sim falar. Porém, eu penso que não. Então, como seria o dia da recuperação? Ele tem essa cor aqui verde clara, é um verde mais claro, porque ele simboliza o verde da competição com o branco do dia da folga. Ok? Que nem eu disse, passos curtos, tempos muito curtos, desgaste emocional baixíssimo, complexidade muito baixa, não tenho pretensão aquisitiva nenhuma aqui. Daqui a pouco eu posso falar uma coisa ou outra, mas a minha ênfase não vai estar no aquisitivo, vai estar em recuperar a mente desse jogador. Tá? O padrão de contração muscular vai ser um fractal no nosso modelo. Vai ser a sessão mais descontínua de todas, ou seja, vai ter muito tempo para parar, a gente vai aproveitar para afinar as porcas e os parafusos. Okay? E o tempo dessa sessão giraria em torno de 60 minutos. Não mais do que isso, não tem necessidade. Tá? Como seria feita essa recuperação aí, então? Aqui é um exemplo daquele exercício. Escrito aqui para vocês. Daquele exercício do 3 contra 3. Ó. Tem um goleiro, tem 3 contra um goleiro, tem 3. Aí aqui tem 12 jogadores ao todo. 3 contra 3 jogam, e aí tem 3 esperando e 3 esperando. A gente dividiu eles em time preto e time laranja. Né? E aí a gente coloca o time, depois jogos de 1 minuto e meio, 1 minuto, vê quanto vai dar o jogo. Na soma dos 2 jogos a gente coloca, quem perder vai pagar 40. Né? Então a gente coloca uma competitividade, o pessoal aqui fica torcendo, fica gritando, é bem lúdico, ninguém quer perder, isso motiva o quê? Seja feito em alta intensidade, acelerações, travagens, finalizações, pressões, tudo que a gente faz na competição. A gente garante a ativação do novelo, como vocês podem ver, muita intensidade, finalização. Por arrasto eles defendem a zona, por arrasto eles abrem o campo com a bola, mas eu não estou cobrando isso. Não, a minha preocupação não é essa. A preocupação é a recuperação. Eles repõem sempre o jogo rápido, mais uma finalização. Isso por 1 minuto e meio, tá, pessoal? 1 minuto ou 1 minuto e meio, vai da sensibilidade como foi o jogo anterior. Bastante confronto, dividida, disputa. Aí parou o tempo. Aí a outra equipe vai entrar. E vai haver mais um confronto. Tá bem? Vou adiantar um pouquinho aqui. Depois desse confronto, aqui a gente fez esses vídeos especialmente aqui para o seminário. Tá? Então, a gente fez um exemplo de cada coisa aqui. Tá? Por exemplo, aqui vai haver um alongamento, se eu não me engano. Ou é um core? Core?
alongamento para dorso lombar. Então aqui é um exemplo de um alongamento. Eu poderia fazer alongamentos por 6, 7 minutos, 3 minutos libero para a água, depois eu volto a jogar. Dou tempo para o mecanismo aeróbio entrar em funcionamento e regenerar as estruturas deles. Aí tem um core que a gente fez para exemplificar, que a gente faz alongamento, faz core, faz abdominal. Entendemos? Vamos passar então. Além desse trabalho, a gente pode preencher como complementar, ó, como aquecimento daqui a pouco. Ó. Esse é um exercício que a gente chama do peteleco. Aqui tem uma bolinha pequena, aqui tem a bola grande, vai revezando. Né? É um trabalho para fazer o controle da bola de um jeito lúdico. Então o jogador aqui, se ele deixar cair 2, 3 vezes a bola, ele vai tomar na orelha. Atividade bem tranquila, bem leve. Bastante recuperação. Está trabalhando a questão da agilidade, né, deles, né, da musculatura. Às vezes a bola está lá em cima, está embaixo, tem que se virar. Aí ele perdeu, deixou cair, toma na orelha. Uma variação desse exercício. Esse aqui, a gente tinha 4 grupos fazendo, ou 5, a gente dividiu em 4 aqui. Aí é a mesma ideia, só que tem que transferir a bola do quadrado para o outro, só podendo dar um pique no chão. Então, se ficar no chão, deixar cair, aí tem uma punição. Nesse dia aqui, foi fazer abdominal, apoio, não lembro. Aí, ó, deixaram cair, já vão pagar, provavelmente vão pagar, ó. Vão pagar. E aí já coloca outra bola em jogo e eles jogam. Daqui a pouco a gente pode se orientar com jogadores profissionais, né, que estão acostumados com uma linha de trabalho. Daqui a pouco tu perdeu a bola, tu vai trotar em volta do campo, né? Daqui a pouco, depois de 3 contra 3, vamos dar 2 voltas no campo para iludir, ó, o trotezinho a gente já fez, o tal do café com leite, né? E assim vai esse exercício, ok? Outro exemplo, um exercício de passe, aqui uma dinâmica que a gente criou. Porém, eu posso criar qualquer dinâmica tendo em conta o meu modelo. Aqui, ó. Esse é o jogador que a gente chama que é o jogador da ação. Os outros só fazem a parede. Fez a parede, movimenta para a esquerda e em alta velocidade. Para ativar o novelo que a gente entende que é o ideal, que representa a especificidade do nosso time. E aí, olha o tempo de recuperação aqui, ó. Aí o mecanismo aeróbio entra em funcionamento. Posso aumentar ainda mais a fila? Posso fazer uma ação para cada jogador e ir para o colchonete? Aí vai do que eu quiser fazer na hora. Então, esse seria o dia da recuperação para nós. Seria esse padrão aí de exercício. Tranquilo? Beleza, recuperamos. Fala. O tempo de viagem depois do jogo influi alguma coisa no processo de recuperação? Eu acho que influencia bastante. Porque aí vai de cada caso, né? Por exemplo, vamos supor que a gente está no nível profissional, o pessoal que jogou a Copa do Brasil ontem, né? Para além eu não quero nem pensar no Flamengo, os caras do Flamengo, né? Imagina como eles estão hoje. Então vamos colocar o do Atlético. Foi um desgaste bem elevado, né? E aí o jogo acabou meia-noite. Eles foram tomar banho, daqui a pouco, e a comemoração acabou 1 da manhã. Aí eles foram pro jantar. Eles foram dormir. Quando conseguiram dormir, né? Daqui a pouco eles foram para a cama às 2, mas a tensão estava 1000, eles foram dormir 4 da manhã. E aí vai influenciar. Por exemplo, assumindo que isso aconteceu, teria lógica treinar no dia posterior? Né? Parece não ter, né? Apesar de que o dia do exercício diz que é bom. Mas, olhando assim, nem isso é bom. Né? Então, lógico que influencia bastante. É diferente de jogar à tarde do que jogar à noite. É diferente de tu pegar um avião de Porto Alegre para Recife do que tu pegar Pelotas para Porto Alegre. É diferente de viajar de ônibus do que de avião. Isso vai da sensibilidade do que aconteceu. Já pegando o gancho, por todas as equipes que tu passou e a experiência que tu tem, tu acha que todos os treinadores,
tem esse conhecimento da fisiologia do exercício, pelo menos o tipo de treino, não fica mais a cargo dos preparadores físicos, da comissão em geral, o treinador só se preocupa com o jogo, porque pelo que você está falando, dá para ver uma lista de diferença, porque tu sabe exatamente o que fazer, como fazer, muitas vezes, pelo menos o que aparenta do pouco que eu conheço, dá para ver que os treinadores se preocupam mais só com o jogo e deixam tudo a critério da comissão, ou especialmente preparadores físicos. Cara, assim, ó, eu acho que a periodização tática, ela se preocupa mais com a parte física do que as metodologias convencionais. O modo como ela é operacionalizada é diferente. Mas respondendo a tua pergunta, eu dei a sorte de só uma vez estar envolvido numa comissão técnica que pensava mais convencionalmente, porém não era tão convencional. Porém nessa comissão que eu trabalhei, o preparador ele tinha uma atuação assim, nem tu falou, a parte física é com ele, embora o treinador ele já era preparador físico também. Então eles falavam um pouco, mas não existia essa ideia. Como que a gente recuperava naquele processo? Que para mim não é recuperação, para mim é destruição. Levar um jogador para fazer musculação no outro dia. Ou seja, a musculatura está totalmente danificada e a gente vai fazer musculação. Né? Para mim isso é destruição. Porém eu respeito. Mas eu acho que assim, ó, essa ideia aqui, eu não conheço outros que têm essa ideia aqui. Do que eu converso, não conheço muitas pessoas. Eu acho que a generalidade nível profissional não é isso aí, não. É oxidativo, é trote, é relaxamento, é piscina, é musculação. Eu penso assim. Mais alguma coisa? Esse trabalho de recuperação aí, todo grupo participa dele e tal, se não jogar. Então, eu vou falar disso aí mais pra frente. Ok. Tá? Eu vou falar disso aí mais pra frente. Mas não participo. Eu vou explicar o que eles fazem. Quarta-feira então, pessoal. Recuperamos 2 dias de recuperação, né? Um que a gente ficou em casa, sem fazer nada. Depois a gente recuperou no campo. Lembro que eram 4 dias, né? Eram 4 dias até a recuperação estar 100% completa. Então, ainda nesse dia, a equipe como um todo não está recuperada. Alguns jogadores, eles até podem estar 100%, né? Mas a equipe como um todo, ela não está. Como o futebol é um esporte coletivo, que depende do todo, a gente vai ter que contemplar a recuperação aqui. Daqui a pouco se a gente está trabalhando com tênis, com ping-pong, com esporte de natação, aí se o cara já recuperou, beleza. Agora já está trabalhando com futebol. Então a gente sabe que como a equipe não recuperou como um todo, a gente não pode fazer um estímulo semelhante à exigência competitiva, né, daquele formato. Os jogadores eles não vão ter a disponibilidade mental, emocional e também fisiológica para fazer aquilo ali. Porém, a gente pode treinar. A gente não pode fazer aquilo que a gente fez em competição, mas a gente já pode treinar. Necessariamente terão que ser conteúdos menos complexos, né? Porque a recuperação não aconteceu ainda. O que vai motivar a que essa sessão seja a mais descontínua de todas as aquisitivas. É de certa forma um paradoxo, por quê? Porque é o último treino da recuperação do dia anterior, mas é um treino aquisitivo, é o primeiro dos aquisitivos. E a gente sabe que para adquirir implica em treinar, e treinar implica em se desgastar. Então a gente tem que ser muito cuidadoso. Como a gente vai fazer isso aí então? Como a gente vai resolver esse problema? Nesse dia, para resolver esse probleminha aí, a aquisição ela deve incidir dominantemente sobre o indivíduo, tendo a certeza de provocar consequências tanto a nível estrutural como funcional individuais, através da promoção de contextos relativos ao jogar, ou seja, promovendo contextos relativos à minha ideia de jogo, eu vou promover isso aqui, que vão privilegiar o aparecimento de subprincípios e dominantemente sub-sub, ou seja, mais ao nível micro, né? Sem tanta complexidade, de forma individual, grupal, setorial e intersetorial, sob o regime de elevada tensão da contração muscular. Por se dar esse conjunto de fatores, esse dia vai ser designado com a cor azul. Deve ser seguido uma escala menor da nossa ideia, né? Porém sempre garantindo, sempre que conseguindo fazer com que o jogador visualize que ele está fazendo uma coisa micro, mas que vai influenciar
na organização geral. Os exercícios eles devem conter muito estorno, os exercícios devem promover o aparecimento constante do ciclo alongamento e encurtamento, muita contração excêntrica, muita mudança de direção, muito salto, muita queda, muita dividida, muita finalização, acelerações, travagens. Portanto, no dia azul, que é o dia que a gente vai treinar os aspectos micro da nossa ideia de jogo no contexto de elevada tensão da contração muscular, vai ser um tempo reduzido, num espaço igualmente reduzido. As atividades vão promover um desgaste emocional moderado, porque a gente está recuperando da competição ainda, e a complexidade vai ser moderada também. A densidade dessa sessão, os tempos, eu não gosto de estabelecer isso, não gosto de estabelecer tempos fixos. Daqui a pouco o exercício ele vai ser 45 segundos, daqui a pouco vai ser 1 minuto e meio, daqui a pouco vai ser 3, daqui a pouco vai ser 3,5. E daí nesse exercício que é 3 minutos, uma equipe está dominando completamente a outra. Então uma equipe está tendo um desgaste completamente diferente da outra. E aí eu vou parar o relógio porque o tempo é esse, entenderam? Então é difícil estabelecer isso. Eu guio os exercícios muito no feeling, de perceber quando o jogador entrou no limiar de fadiga. A gente vai continuar seguindo no mecanismo metabólico anaeróbico lático, podendo pela duração dos exercícios entrar nas franjas ali do lático. Porém, a gente não deve ter prolongamento às custas dessa via metabólica, né? Porque a gente vai, na continuidade disso aí, gerar uma adaptação que a nossa gasolina vai ser aquela que menor potência tem. Então a gente não vai estar andando no nosso máximo potencial. Essas são áreas contínuas de todas as requisitivas, né, que a gente está recuperando do anterior. Nesses períodos de pausa, por exemplo, em termos absolutos, alguns colocam densidade de 1 para 4, por exemplo, um período para fazer e 4 para recuperar. Porém, isso não é no cronômetro. Não é, por exemplo, eu vou fazer 3 minutos e vou descansar 12. Não. Naqueles 3 minutos, quanto que eu fiz ali? Então, daqui a pouco, em 3 minutos de trabalho, eu vou ter que aguardar 4 para fazer. Depende muito do que aconteceu ali. O fato é que a gente tem que garantir uma recuperação que permita que o jogador, quando ele volte a fazer aquilo, que o índice esteja próximo do basal. Tá? O tempo dessa sessão ela vai durar entre 90 e 120 minutos. Por que 120 minutos? Em função do alargamento da recuperação. Porque eu preciso recuperar completamente antes de fazer uma nova estimulação. Não é que eu não tenho o intuito de treinar 2 horas, mas às vezes a necessidade de recuperar vai me levar àquilo ali. Essa sessão é uma ótima sessão para, se a gente está no nível profissional, fazer o café com leite. A gente pode quebrar em 2, fazendo 2 turnos aqui, de manhã e de tarde. Mas a gente não vai fazer 2 treinos, um de manhã e um à tarde, vai ser metade do treino de manhã e metade da tarde. Né? Que é muito importante no nível profissional, muito importante, porque a imprensa já vai falar, pô, mas o treinador é vagabundo. Infelizmente, quem forma opinião não tem conhecimento do processo. Cara, o cara é vagabundo, trabalha só um turno, tá roubando, aí o jogador está acostumado a trabalhar 2 turnos, pô, daqui a pouco eu perdi o jogo. Também eu estou sem perna, só trabalho por turno. Então a gente tem que levar isso em consideração. E esse é um dia que dá para fazer isso. A recuperação também é um dia que dá para fazer isso. Então, como seria o padrão de exercício nesse dia? Aqui o contexto aqui, ó, é bem micro, tá? Bem micro. São 3 equipes, uma está lá fora recuperando, a outra está servindo como apoio e uma está na ação. Um marcando e um fazendo aparelho. O que a gente quer com esse exercício aí, pessoal? Vamos tentar entender. No meu jogo, eu não quero que um jogador, quando ele está sob pressão, ele receba a bola. Porém, algumas vezes eu sei que isso vai acontecer, porque o cara está muito apertado, ele não tem para quem passar, ele vai fazer aquele passe. Nesse momento, reconhecendo a pressão nas costas, ele vai ter que jogar para quem está de frente. E assim a gente dá seguimento à nossa posse da bola. Então, nesse treino aqui, como que está a regra? Tá? Tem um cara marcando individual, não é o que eu quero para a competição, não é o que eu quero, mas aqui eu vou estar desenvolvendo o que a gente quer, que é o cara recebendo sob pressão. A desmarcação também está acontecendo, né? Ele tem que se desmarcar para receber a bola. E aí ele tem que
qualidade, vai ser contado o número de desarme, quem desarmar mais nos enfrentamentos vence. Então são situações assim, ó pessoal, bem micro, né? Muito micro, propósito bem pequeno do nosso jogo, desenvolvido num contexto de elevadíssima tensão da contração, porque o cara tá toda hora ele está acelerando, toda hora ele está travando, toda hora ele está mudando de direção, né? Ele está dividindo, a tensão da contração muscular está bem elevada. Mas é o meio que eu encontrei para operacionalizar a minha ideia de jogo. Isso é uma coisa que a gente tem que notar bem assim, ó, pessoal. Não é o dia da tensão. Não é o dia da tensão e muito menos da força. Porque, às vezes, para os treinadores fica fácil, hoje é tensão, hoje é velocidade. É mais fácil, no dia a dia. Só que para uma pessoa que não entende isso aqui, o dia da tensão, então vou botar um skip, vou dar um salto, uma mudança de direção, qualquer coisa ali, eu estou fazendo tensão. Mas não, é desenvolver a nossa ideia de jogo, aspectos micro, principalmente sobre princípios, dentro desse contexto aqui. Outro exercício. Aqui a gente quer desenvolver principalmente a reação à perda da bola. A gente quer que quando perca a bola, imediatamente haja uma pressão ao portador da bola. Né? E também quando se recupera a posse da bola, haja uma abertura dos espaços. Claro que a gente está treinando várias coisas aqui, né? Posse da bola, criação de linhas, dinâmica de pressão e coberturas, mas a ênfase está na transição. Estão separados por cores. A cor que perder a bola ou for desarmada, imediatamente os dois vão para o meio pressionar. Então olha só. Ó, perdeu a bola, então o verde já vai pressionar, ó. Tem que ser muito rápido, ó. Ele já tem que abrir rápido. Ou seja, eu estou treinando um aspecto da minha ideia num nível micro, que é pressão depois da perda da bola, num contexto de elevada tensão da contração. Eu estou usando esse contexto aqui, físico, digamos assim, para levar a cabo uma parte pequena da minha ideia. Ou seja, a minha preocupação é operacionalizar a minha ideia de jogo. Mas nesse dia ela é feita dessa maneira, para assegurar a recuperação do jogo anterior. E para criar a condição de adquirir coisas mais complexas no outro dia. Então aqui o desgaste é bem grande, né, pessoal? Muita mudança de direção, muita travagem, aceleração, pressão. É muito desgastante. E aí que tá, ó, vamos botar 3 minutos de exercício. E aí a gente vai pensar lá no tempo absoluto, porque o cara falou que a densidade é 1/4. Tá, mas esses azuis aqui, eles não foram de uma vez ali pro meio. Entenderam? Então é mais ou menos assim. Outro exemplo aqui. Esse é um treino maior, com mais jogadores, que a gente está trabalhando a relação dos setores. Então aqui tem zagueiro, lateral. Não, aqui é o trio do ataque. Aqui é volante, meia, atacante. A gente separa eles em setores. Né? É um trabalho de posse de bola, porém mais específico, né? Porque envolve os setores, envolve o entrosamento dos setores. Aqui, ó, zagueiro, lateral, volante, lateral, meia. Que é uma dinâmica que a gente quer que aconteça. A primeira fase da construção vai passar por eles, do zagueiro para o lateral, do lateral para o volante, ó. E vai gerando entrosamento num contexto que o espaço é reduzido. E aí esses 4 que pressionam, são 7 contra 4. Os 4 que estão pressionando têm um desgaste muito grande, muita mudança de direção, muita travagem, aceleração, pressão, dividida. E o objetivo deles é recuperar a posse da bola e passar para o outro lado ou para os seus companheiros que estão esperando aqui. Então 3 esperam, 4 pressionam, 7 contra 4. No caso ali o verde roubou do laranja. Então o laranja imediato vai pressionar. Mais uma coisa que a gente quer, perdeu a bola, imediato vai pressionar. Estão entendendo a ideia? Trabalhar o aspecto da ideia de jogo, porém nesse dia, nesse contexto aqui. Esse aparecimento aí, né, do metabolismo e da contração muscular. Eles são, o metabolismo e a contração muscular é um meio para eu atingir essa ideia aqui. Eu estou preocupado com essa ideia, mas eu também estou valorizando a parte física. Por isso que eu tenho a convicção que a periodização tática é a metodologia de treino que melhor atende às exigências do jogo. Então aqui a gente está gerando muito entrosamento deles. Ó. Outro exercício, nesse dia, mais reduzido. Posso fazer num espaço maior, posso fazer num espaço menor. É a relação do zagueiro, aqui ó, zagueiro, lateral, volante, lateral, meia e meia. Então são 2 times
de 2 zagueiros e 2 meias, tá? Então tem 2 zagueiros e 2 meias pro preto, 2 zagueiros e 2 meias pro laranja. Os verdes, que é o lateral, o volante lateral, eles não saem, eles são apoios. Ok? Então como que funciona? Manter a posse da bola, fazer a bola andar por todos os lados, que é uma coisa que a gente necessita. Circular a bola de um lado para o outro para gerar espaço. A equipe recuperou a bola, ela vai para a posse da bola e a outra já vai marcar. Estamos trabalhando nas transições também. Ó. No caso, agora o preto está pressionando, o laranja vai tentando manter, né, dentro daquela ideia de trabalhar a interação dos setores, a melhoria da equipe como um todo, né? Um aspecto que é uma subdinâmica do meu jogo, mas está altamente relacionado com a minha qualidade ofensiva, que é o que a gente tinha dito anteriormente. Ó, trabalhando o entrosamento deles, ó, num contexto de tensão. Como que isso aí vai gerar o transfer para o jogo? Ó, aqui é o nosso último jogo foi contra o São Paulo de Rio Grande. Ó. Então aquele exercício lá, lembra? Ó, zagueiro, volante, tinha os laterais e os meias. A gente estava trabalhando a interação deles. Reparem no lance, ó, zagueiro para o lateral, ó, lateral para o meia, meia para o volante, volante para o zagueiro, zagueiro para o meia, meia para o lateral, lateral para o atacante. O único que não está naquele exercício era o atacante.